Bem-vindos à Lusac TV. Temos um programa muito interessante hoje. O Carlos de Jesus vai entrevistar o Joaquim Eusébio, novo colaborador da Lusac TV, que vai fazer uma crónica mensal sobre a literatura e a cultura em geral. Nós temos também o Daniel Pereira, que vai entrevistar o Glenn Castanheira, que deixou a Société de Développement du Boulevard Saint-Laurent para se juntar ao Partido Municipal Projet Montréal. Claro, temos a crónica habitual de Carlos de Jesus e vamos ter duas reportagens, uma sobre a Festa dos Amigos de Rabo de Peixe, que teve lugar aqui mesmo na Igreja Saint-Jean-Baptiste, e uma outra reportagem sobre a noite de casino organizada pelo Mundialito de Montreal na Associação Portuguesa do Canadá. Fique connosco porque vamos ter mesmo um programa muito interessante. Eduardo Leite, satisfeito com a festa? Bem, correu tudo bem, o pessoal gostou, a comida foi boa. O melhor para nós é isso, é que o pessoal gosta, comida com fartura e pronto, é isso o nosso desejo. Depois desta festa, o que é que vai acontecer? Bom, depois dessa festa general é para angariar fundos, para nós fazermos a festa do aniversário. Nós, quando fazemos a festa do aniversário, e este ano vai ser 15 anos, os Amigos de Rabo de Peixe foram fundados, portanto temos que fazer uma coisa melhor. A gente faz sempre no aniversário italiana e temos mais convidados, temos ideias de trazer os convidados da freguesia de Rabo de Peixe, da Vila de Rabo de Peixe, aliás. É isso aí. E quando é essa festa? Esta festa é aí para o 24, tem que ser a partir de 24, por causa da Casa dos Açores, 24 de outubro. E vais convidar alguém de Rabo de Peixe? Sim, vamos convidar o Presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, mais algumas pessoas, porque fazemos 15 anos de existência. Então é uma coisa assim mais clássica. Braço alto, mãozinho no suor. Ei, 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 ei. E vamos às palmas, toda a gente. Vamos aí. O homem também tem lixa, o homem também tem lixa. Para besar a mulher. Força. Everybody, your hands up in the air, come on. 1, 2, 1, 2, 3, put your hands up. Move up, move up, move up, move up, move up. Everybody jump, 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 jump. Vamos, João, vamos em suor. Quero ver todas a dar grito. Para ferma da câmera, everybody hands up in the air, come on. Porquê o Partido Conservador, quando se sabe que a maior parte da comunidade portuguesa, pelo menos por aquilo que se diz, é do Partido Liberal? Mas aqui eu também era, como nós todos éramos, mas a maioria dos nossos portugueses votam no Partido Liberal porque o disseram para fazer. O meu pai disse-me a mim e outros disseram a outros, mas se formos a ver, nós todos portugueses não somos liberais, somos todos conservadores. Viemos de um país pobre, viemos de um país que a gente conserva as coisas, guarda-nos as coisas, não gastamos dinheiro quando não temos. Agora, se houver algum liberal que está cá, que eu não conheço há muito tempo e que chegou cá no primeiro dia e foi depositar $1 milhão no banco, esse é liberal. Mas todos os outros são conservadores. Nós somos todos conservadores. Mas o primeiro-ministro Trudeau no tempo, que foi conhecido como o pai da imigração, e os nossos portugueses vieram nesse tempo, portanto o Trudeau e o liberal é o mais conhecido. Mas se nós todos fôssemos a fazer perguntas a nós mesmos, qual partido sai mais connosco, é o conservador. E como é que surgiu essa possibilidade de candidatura? Isso leva muito tempo, eu penso que a gente não pode fazer isso aqui, mas leva muito tempo. Para já o meu nome já está na lista já há 4 anos, desde a última eleição, e eu tive a possibilidade de ir para eleições municipais, provinciais, nunca aceitei, não tinha tempo, não queria,
mas agora chegou a uma certa idade, tenho uma certa idade, evidentemente, como todos nós, avançamos, e tive que tomar uma decisão, oferecerem-me, falarem-me, foi muitas reuniões, para ter certeza, e eu aceitei, já aceitei desde o mês de setembro, mas nunca o quis publicar, e desde novembro fui escolhido, fui confirmado, e se alguém quiser mais pormenores, mais detalhes, venha até comigo que eu explico. E cada vez se encontra um papel para vocês encontrarem. Vamos em todos. Vamos e toda a gente a cantar juntos. Vamos e essas palmas, toda a gente. Come on, here, come on. Hey, hey, hey. Vamos a essas palmas, toda a gente a cantar juntos. Vamos ir no pessoal. Alegria, força! Essas palmas aí no pessoal, come on! Vamos aí pessoal, palmas! Eles merecem uma grande salva de palmas. Bom trabalho, excelentíssimo. Grande salva de palmas. Toda a gente novamente de pé. Mais uma vez, vamos aí, toda a gente. Here we go. Toda a gente de pé, vamos aí, pessoal. Alegria, força! Vamos aí, toda a gente.
Se vocês remarcarem, os bailinhos dos amigos Rabo de Peixe estrearem hoje um novo vestuário. Portanto, penso que gostarem, penso que foi uma coisa bem feita e foi a ideia da senhora Diamantina Borges. Uma salva de palmas mais uma vez. Muito boa noite a todos. Viva a Vila de Rabo de Peixe! Viva os amigos Rabo de Peixe de Coé! O meu próximo convidado é Glenn Castanheira e, por acaso, fui eu que o entrevistei a última vez que esteve aqui na Lusac TV. É conhecido de toda a comunidade portuguesa, pois era diretor-geral da Sociedade de Desenvolvimento da Boulevard de Saint-Laurent, mas hoje está aqui para nos contar uma grande surpresa, que já não é surpresa porque tem saído nos meios de comunicação social toda, mas uma surpresa para nós aqui sobre o novo projeto em que está inserido. Glenn, é um prazer ter-te aqui outra vez. Prazer é meu. Muito e obrigado. Ainda mais porque cada vez que vens aqui, vens sempre com uma novidade maior e mais forte. Espero que a próxima vez não seja para o projeto da Ville de Montréal, mas quem sabe para o Quebec ou para o Canadá. Uma coisa cada vez, uma coisa cada vez. Exatamente. Tinhas esta ideia em mente, portanto, isto que te aconteceu há um ano atrás, quando estiveste aqui, passava-te pela cabeça ou não? Nunca, nunca. Por acaso, nem a minha posição como diretor-geral da Boulevard Saint-Laurent foi planeada, aconteceu. Chama-se estar no bom sítio ao bom momento, não é? E esta posição também não. Fizeram muitas ofertas, nem só a oposição da Vila de Montreal, mas diferentes graus de política e de organizações privadas também. Fizeram-me ofertas e que não me interessava porque nunca foi os meus planos. Neste caso, fizeram-me uma oferta que permitia-me tanto de realizar os meus projetos que eu já fazia na Boulevard Saint-Laurent, porque sensivelmente o que eu vou fazer agora na Vila de Montreal é o que eu fazia na Boulevard Saint-Laurent. Com outra dimensão agora. Com outra não é? dimensão, seja para toda a ilha de Montreal, para toda a Vila de Montreal e para poder trabalhar e concentrar-me mesmo em desenvolver novas políticas para ajudar o desenvolvimento e sem estar a fazer o trabalho de terreno, que eu sempre fiz, mas claro que quando tem obrigações a fazer um trabalho de terreno não se pode concentrar em um longo termo e mudar certas políticas que infelizmente faz com que a Vila de Montreal está numa situação económica muito difícil. Claro. Glenn, como é que isto aconteceu? Estavas no teu escritório, estavas em casa, telefonaram-te, foram ter contigo... Partilha connosco aqui na Lusac TV. Do que eu posso dizer é que vieram ter comigo e fizeram uma primeira proposta há umas semanas atrás e que eu imediatamente pensei que fosse uma brincadeira e que não, vamos lá ver, porque não é nenhum segredo que eu sempre fui muito verbal e com nenhuma tinta política, seja os partidos. Eu trabalhei muito bem com o Sr. Cader, o Presidente da Câmara Municipal, tanto como trabalhei muito bem com o Sr. Ferrandez, mas com nenhuma preferência nem para um para o outro. O meu objetivo sempre foi ir para a frente e realizar as coisas. Claro. Portanto, e claro que já tinha criticado publicamente a administração do Plateau Mont-Royal e do Sr. Ferrandez em matéria de comércio. Então, quando fizeram essa oferta, pensei que fosse uma brincadeira. Sim, achas que vou vir? Mas então foi desenvolvendo esta oferta até o tal ponto onde foi, olha... Quem gosta de criticar uma coisa, fazer propostas, vá lá. Mas então, aplica então a tua teoria. E então essa oportunidade foi aí que acendeu e disse, prontos, olha, em vez de estar na direção da Boulevard Saint-Laurent e apontar e fazer pressão sem nenhum poder, Claro. agora posso trabalhar com todos os partidos, claro, trabalhando mais para a oposição, muito mais próximo e poder... passar o meu tempo todo, então dedicar-me a ir à procura das soluções, encontrar os meus outros colegas, diretores das outras artérias da Vila de Montreal, os comerciantes, quem trabalha em eventos, seja o Festival da Jazz, o Monsieur Roson,
com quem tenha muita oportunidade de trabalhar com ele e ver como é que se pode melhorar as coisas. Exatamente, Que todos sabemos. era isso que eu ia te começar por perguntar. Tu vais ficar responsável pela parte do turismo, comércio e eventos. Vamos começar pelo turismo. Tens alguma ideia em mente o que é que se pode fazer para o turismo em Montreal? É isto que tu vais fazer, não é? Portanto, desenvolver o turismo em Montreal. Em parte, exatamente. Claro que eu não tenho nenhuma solução mágica, ia ser muito arrogante da minha parte a pensar, não é fazer imediato. uma análise do que é que já foi feito, Exato, de ver os exato. dossiês. Mas há muita coisa que se pode fazer por já no sentido da burocracia. Seja gente que querem fazer eventos turísticos, porque turismo e evento vão Estão muito ligados. juntos, estão muito bem ligados, e ainda mais turismo, evento e o comércio estão muito bem ligados. Então, para que uma cidade consiga atrair um turismo, tem que ter uma oferta única. Todos sabemos que Montreal é única, é uma cidade lindíssima, onde se vive bem. Mas, infelizmente, desde os anos 70, que foi o grande boom da Vila de Montreal, a cidade começou uma estagnação. Quer dizer que o mobiliário urbano, as artérias, os parques, a arquitetura começou a desenvolver. Estagnou. Aceitamos uma variedade de coisas que nunca havia de ser aceitas. Faz com que hoje turistas que vêm cá vêm descobrir os nossos festivais, o velho Montreal, mas Montreal já perdeu da sua assinatura autêntica e começou a se americanizar em certos sentidos. Tanto que nós vemos nos estudos que são feitos ao pé dos turistas que voltam para o seu país e ficam espantados como que a cidade está suja, como que é difícil ser servida em inglês em certos sítios, ou que a oferta comercial é idêntica ao que se encontra em certas cidades americanas ou canadianas. Quer dizer que Montreal está a perder então deste... Montreal está um bocado cinzento. Tá. Não é? O turista que vai para Lisboa gosta de descobrir Lisboa. O turista que vem para Montreal quer descobrir Montreal. E por isso temos que ter residentes de Montreal Claro. nos seus sítios. Era isso que eu ia te perguntar. Achas que Montreal está a sair muito fora do centro de Montreal? Ou seja, hoje em dia no centro da cidade não se passa praticamente nada, e é tudo na periferia. Os grandes shoppings, as zonas residenciais, as melhores casas, os melhores apartamentos estão a ser tudo construído fora. É isso a tua opinião? Vês da mesma forma? Eu não sou urbanista, mas é um fato que temos que reconhecer. Seja e o que toca nas casas e os residentes, toca também nos empregos. Ultimamente nota-se que a quantidade de emprego que foram criados na cerca de Montreal desenvolveu-se na periferia de Montreal, mas não dentro da cidade. E essa é uma situação que se nota em várias cidades da América do Norte. Mas nota-se que, num sentido económico, este tipo de desenvolvimento dói e mata uma cidade que chama-se urban sprawl, l'étalement urbain, faz com que os custos de administração explodam e faz com que a concentração perca-se e faz com que numa competição, porque não podemos esquecer, a competição de Montreal não é Brossard ou Saint-Hyacinthe, ou seja o que for. A competição de Montreal são Nova York, Boston, Chicago, Londres, Paris, Toronto mesmo aqui ao lado. Está a fazer frente. E temos que começar a desenvolver uma visão desta. E essas problemáticas que estamos a falar não é só em Montreal. A quase totalidade das cidades do mundo tem essa problemática, mas quase todas começaram já um plano de ação para corrigi-las. E hoje Montreal está muito atrasada, mas podemos aproveitar desse atraso para ver o que se faz melhor nas outras cidades e importar Para cá. e adaptar. Tu tens, não sei qual é a tua relação, mas um grande aliado, o Carlos Ferreira, que é também responsável por um projeto Destination Centre-Ville, que é responsável também pelo desenvolvimento do comércio. Pensas em cruzar-te com ele? É uma das primeiras partilhar? chamadas que vou fazer quando chegar à minha oficina. Teve hoje com o diretor-geral da Destination Centre-Ville. E brevemente vou então entrar em contato com o Chou Ferreira, que é presidente da maior SDC do Quebec e que está cheia de potencial, e então precisamos da opinião do grande homem como o Chou Ferreira para ver como é que se pode contribuir os comerciantes então no Centre-Ville e como é que a vila
pode corrigir as suas problemáticas administrativas e legais para ajudar então comerciantes como o Chó Ferreira, grandes restauradores, Exatamente. de quem a opinião é muito Muito importante. importante. Quer dizer que Montreal vai ficar mais portuguesa. Olha, já está, temos Já um está. Quebec mais português, Muito Montreal é mais portuguesa, mas além disso, um Montreal mais produtiva e mais bem gerida é muito importante. Como é que ficou a tua situação na Sociedade de Desenvolvimento Boulevard de Saint-Laurent? Foi bem recebida, foi uma grande surpresa, claro, e trabalhar para o Luc Ferrandez em matéria de comércio, mas entendem que a maior fraqueza da oposição neste momento é uma fraqueza que todos os partidos políticos da Vila de Montreal têm, que é uma visão comercial. Nenhuma delas tem. Não pode-se dizer que é estacionamento, pode-se dizer que são as taxas, mas a realidade é que a Vila de Montreal não tem nenhum plano de comércio. Cidades Exatamente. como Nova York, como Tem que haver Toronto, uma estratégia, um plano. já encontraram soluções. Então, o anúncio foi feito e quem toma o meu lugar é a Tasha Maurício, que era a minha diretora das operações, foi sempre o meu braço direito desde que comecei em 2013. Ela começou comigo e é uma mulher muito competente, mais uma mulher em frente do desenvolvimento da Vila de Montreal. Acho que é muito importante, ainda mais no desenvolvimento económico, onde a maioria são homens. É uma mulher jovem, com muita energia, e acho que ela vai fazer um trabalho espetacular. Portanto, aliás, já começou hoje. Eu também acho que tu vais fazer um bom trabalho na Vila de Montreal. Espero que sim. Na cidade de Montreal. Para nós é sempre um prazer e muito mais um orgulho. Fico contente por ti, pelo teu projeto, pelo teu trajeto profissional, mas acima de tudo por um português estar neste projeto da cidade de Montreal. Muitos parabéns. Muito obrigado. Eu e a Lusac TV, os nossos telespectadores, ficamos a aguardar os teus convites para te acompanhar, para que os nossos portugueses, os nossos telespectadores possam ver o teu trabalho e o desenvolvimento que vais fazer. Muito obrigado. Muito obrigado nós, Glenn. Até à próxima. Você fique desse lado. Daqui a pouco estou de volta. Até já. Portugal é um país de milagres. Desde o princípio da nacionalidade até ao século passado, não faltaram milagres ao longo da história portuguesa. Aliás, a própria existência de Portugal como país independente, aquele pedacinho da terra encravado entre a Espanha e o oceano, naquela periferia europeia, em si é já um milagre. Mas o facto é que realmente a história portuguesa está cheia de milagres. O primeiro é o milagre de Ourique. Aquele milagre de que Jesus teria aparecido a Dom Afonso Henriques. Conta a história, se estão lembrados, que um velhote apareceu a Dom Afonso Henriques e que lhe disse que à noite, quando ouvisse tocar os sinos lá da ermita, que saísse para fora do cerco em que ele estava para a batalha do dia seguinte contra os 5 reis mouros. Dom Afonso Henriques assim fez. E ao sair cá fora, vê uma luz a iluminar uma cruz na qual estava Jesus crucificado. E que Jesus lhe teria dito que Deus estava com ele. E que na batalha de Ourique, do dia seguinte, ele iria vencer os 5 reis mouros. E realmente, Dom Afonso Henriques saiu-se vitorioso da batalha de Ourique contra os mouros. De tal modo que, na bandeira portuguesa de hoje, nós temos o escudo de Dom Afonso Henriques, com os 5 castelos que representam os 5 reinados mouros e as 5 chagas de Cristo em cada castelo. Mas, como todos os milagres ou muitas lendas, esse nunca existiu. É verdade. Foi no século XIX, graças à investigação histórica de um grande escritor e historiador que foi o Alexandre Herculano, que se veio a saber que esta história do milagre de Ourique foi completamente inventada pelos monges de Coimbra no século XV, em 1400 e qualquer coisa. Porquê?
porque naquela altura Portugal estava em guerra com Castela. Era preciso criar um sentido de unidade. Então os monges pensaram que a melhor maneira era de dar um cunho místico a Portugal, isto é, de que Portugal tinha sido criado por obra e graça de Deus. Jesus Cristo assim o tinha querido. E só assim é que Dom Afonso Henriques teria conquistado. São assim que se criam as lendas e muitas vezes os historiadores, infelizmente, deixam-se levar pelas tradições orais e fazem-nos aprender factos da história que realmente não passam disso, de lendas. Já o milagre de Fátima, no século passado, é mais difícil de se atribuir a uma lenda, de se ter atribuído a alguém que o tenha inventado. Porque realmente o milagre de Fátima, embora tenha havido imensos livros, crónicas, investigações, documentários, até agora ninguém foi capaz de provar a má-fé dos pastorinhos ou de que eles teriam sido induzidos pela Igreja para inventarem essa aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos. Tanto mais que é sabido que no início, tanto o pároco da aldeia, de onde eram os pastores, como a Igreja, a hierarquia da Igreja em geral, se opuseram a essas aparições como sendo de tipo milagroso. O que é certo é que a convicção daqueles pastores e das pessoas que mais tarde, noutras aparições, foram ver, estavam tão convictas as pessoas dessas aparições, era uma certeza tão grande, tão absoluta, que durante toda a sua vida ninguém foi capaz de os desmentir. A tal modo que mais tarde a Igreja foi obrigada a reconhecer a aparição de Nossa Senhora em Fátima como sendo realmente um milagre, fazendo parte da historiografia da Igreja Católica. Claro que há quem diga que houve uma certa conivência mais tarde, quando o Estado Novo procurou controlar a Igreja e a Igreja associar-se com o Estado Novo, mas o facto é que não há provas de que realmente isso não existiu. Acabei de ler um livro, já há algum tempo, aliás, de um escritor português, imigrante como nós, que viveu uma boa parte da vida dele em Nova Iorque, o José Rodrigues Miguéis. O José Rodrigues Miguéis escreveu um livro que se chama O Milagre segundo Salomé. E desse livro, aliás, foi feito recentemente, em 2004, foi feito um filme realmente muito bem feito, que eu aconselho os telespectadores a verem, porque está disponível na internet. Um filme que tem como figuras principais o Nicolau Breiner e a Ana Bandeira. O que é que conta a história do livro e do filme? Conta a história de que havia uma camponesa na Cova da Iria, de uma beleza extraordinária, mas filha de gente muito pobre e que foi obrigada a vir para Lisboa. Infelizmente, a sua beleza levou à sua perdição e vemo-la entrar para um bordel, por uma casa de prostitutas para homens ricos de Lisboa. Mas ela não era uma prostituta como as outras. Havia nela um fundo místico, ela acreditava imenso na Virgem Maria. E até mesmo no quarto onde recebia os clientes, tinha um altar, um oratório, com uma imagem da Virgem e com velas acesas. Ela tinha uma grande fé e essa fé é que a alimentava. Por outro lado, para além da sua beleza, ela era também de uma generosidade tremenda. E não havia procissão de Nossa Senhora que ela não seguisse. De tal modo que um dia viu uma procissão com uma jovem a fazer da Virgem, com um manto azul, com um capuz, e ela fez questão também de querer arranjar um capote assim azul, porque ela gostava de pôr, sentia-se ela a Virgem. As qualidades que ela tinha não foram indiferentes a um cliente da casa, um banqueiro celibatário empedernido, interpretado pelo Nicolau Breiner, que se apaixona por ela. E faz, portanto, com que ela saia do bordel e a leva para casa, inclusive a apresenta à alta sociedade de Lisboa e oferece-lhe tudo quanto ela podia, uma mulher podia ambicionar. Ouros, joias, vestidos, casacos de peles. Mas isso para ela não era assim grande coisa, tanto mais que a maior parte dos vestidos que ele lhe oferecia, ela acabava por dar às antigas amigas e companheiras do bordel.
Mas havia nela, ela acabou por simpatizar também com ele e sentia um certo carinho por ele. Mas havia qualquer coisa de triste. Ela sentia uma ânsia qualquer. E um dia ela pediu que, se ele não se importasse, ela gostava de ir visitar a terra onde tinha nascido, a Cova da Iria. Ele fornece o carro com o chofer e lá vai ela. E quando ela chega ali perto, pede ao chofer para parar, ela desce e vai até ao montículo, onde havia umas urzes, onde havia ali um arvoredozinho, e olha para baixo e estão os pastores, 3 pastores, com o seu rebanho, ali a pastar. Os pastores olham para aquela, porque ela tinha levado a tal capa azul com o capuz na cabeça, e eles, quando olham para ela e veem aquela mulher com aquela beleza, com aquela apresentação, eles caem de joelhos, de mãos postas, e estão completamente convencidos da que estão perante a Virgem Maria. Ela fala para eles com muita meiguice, e ela, que adorava a Virgem Maria, pede a eles que rezem pela Virgem Maria. E ela promete voltar mais tarde. Volta para o carro, os jovens alvoroçados correm para as suas casas, falam com os pais, falam com o prior da freguesia, a quem conta o sucedido, que tinham visto uma aparição que a Virgem Maria lhes tinha falado. Esta é a trama romântica do livro, mas que avança uma hipótese realmente muito plausível. A hipótese de que realmente aquela gente, os pastorinhos sobretudo, tinham visto qualquer coisa. Alguém que lhes falou com muita doçura, que lhes falou da Virgem. Claro que na imaginação artística do escritor, essa aparição até por sinal era de uma prostituta. Enfim, aqui é que está o enredo de que o escritor foi capaz. Mas realmente é interessantíssimo. E, portanto, eu aconselho os nossos telespectadores, se tiverem ocasião de ver o filme, podem vê-lo, como vos digo, na internet, ou lerem os livros, sobretudo este livro, do José Rodrigues Miguéis, tanto mais, como digo, foi um escritor imigrado, que saiu zangado com o regime e que nunca mais voltou para Portugal, só lá foi em visita. Aconselho realmente a não perderem esta leitura ou a verem esse filme, porque realmente mostra uma hipótese muito interessante de um dos mistérios, dos milagres que semeiam a história de Portugal. É este o meu ponto de vista. Olá, muito bem-vindos. Em cada cápsula médica tentamos dar sempre um ponto de vista sobre um assunto. E hoje o assunto que eu proponho ao Dr. Gregório Zlotnick é dor de cabeça. Bem-vindo, Dr. Gregório Zlotnick. É um prazer para mim conversar consigo. Também é meu. Eu sou um apaixonado por estas questões da medicina e da saúde e vou começar já por lhe pôr uma questão. Há muitas pessoas que dizem recebi uma conta muito alta de eletricidade, fui ao multibanco, não tinha dinheiro e fiquei com dor de cabeça. É possível isto? É muito possível, não é só possível, que é muito provável. O problema da dor de cabeça é que tem muitas causas, a origem é múltipla. Por exemplo, não é só um estresse, uma emoção, às vezes é a fadiga, o cansaço, mal dormir, o sono alterado. Exato, muita gente dorme ao domingo, passa o domingo a dormir. E provoca. E mal dormir durante a semana cria um estado de fadiga crônica e então você está de mau humor, responde mal ao seu patrão, responde mal à sua esposa e aí cria mais problemas e mais dor de cabeça. Mais dor de cabeça. Bom, a diferença entre as emoções e o estresse, porque o estresse dá dor de cabeça, né?
e diz, eu no meu trabalho tenho muitas dores de cabeça, dá muito problema. Ou as emoções também. Uma contrariedade, uma palavra maldita é fonte de dor de cabeça. Agora, a diferença entre as emoções e o stress é que as emoções você não pode controlar. Mas as emoções positivas também podem dar dor de cabeça? Positiva ou negativa, dor de cabeça. Exato. Seja positiva, Recebo, mudança, por exemplo, uma boa casamento, notícia. mudança, casamento, emoções, seja positiva ou negativa, dá dor de cabeça. O stress é diferente. O stress você tem certo controle. Por exemplo, você tem um cachorrinho, tem um cãozinho e você fica doente. E a sua filha está chateada. Isso é uma emoção. Então você leva o cão para o veterinário, quando volta com ele, a conta é $350. Isso é o stress. Exato. E é mais fácil curar uma dor de cabeça por stress ou por emoção? Por stress. Por quê? Porque o stress você tem certo controle. Se você tem muito stress no trabalho, há técnicas, há conselheiros, há psicólogos, há livros. E é muito interessante, porque eu tinha um amigo que foi nomeado presidente e diretor-geral de uma grande companhia multinacional em Toronto. E ele mudou longe da cidade, longe, para um subúrbio, que ele chama suburb, e uma casa muito bonita, mas pouco tempo depois a companhia deu-lhe um carro com chofer. E todo mundo ficou muito impressionado, um Cadillac com chofer. Mas não foi por isso, é por causa do stress do conduzir. Exato. Ele tinha, a companhia gastava um dinheirinho, e ele conduzia, o chofer conduzia o carro, ele estava com o jornal, com o telefone celular, escrevia suas notas e ganhava na produção e eliminava o stress ao mesmo tempo. Quer dizer que para os ricos, para as pessoas importantes, há muitos meios de eliminar o stress. Esta dor de cabeça, por exemplo, há pessoas que estão no trabalho, uma dor de cabeça, saem do trabalho, imediatamente a dor de cabeça passa. Isto é também um bocadinho psicológico? Ou é de facto uma dor ali que está... Não, é psicológico porque o cérebro começa a se acostumar a criar reflexos. Cada vez que eu como chocolate, eu tenho uma dor de cabeça. E o chocolate é ao contrário. Você, antes de ter a dor de cabeça, as pessoas têm como necessidade de comer alguma coisa e normalmente um chocolate. Depois de 4, 5 vezes, cada vez que eu como chocolate tenho uma enxaqueca, é ao contrário. Cada vez que eu vou ter uma enxaqueca, tenho desejo e interesse em comer. Falou no chocolate e falou muito bem. Há também quem tome um café com uma casca de limão para evitar as dores de cabeça ou quando está com uma dor de cabeça. Real, não é imaginar, é uma realidade. Funciona? Sim, funciona, claro. A cafeína é um produto químico que está presente em 90% dos produtos para dor de cabeça. Café-Ergo, Fiorina, todos antigamente 222, todos os produtos da Merck Frost, todos eles contêm e continham a Excedrin, a Tylenol Migraine, tudo isso contém cafeína. Muita cafeína, ao contrário. Exato, muita cafeína aí pode fazer mal, Pode portanto fazer tudo doseado. Quando você toma café todos os dias, o dia que não tomar, é possível que você desencadeie uma crise de cefaleia. E pode-se criar dores de cabeça crónicas, ou seja, para o resto da vida? Isso é um processo complicado, complexo, muito complicado. O cérebro, às vezes, começa a adquirir um reflexo de dores de cabeça. E o tratamento é diferente. Existe e é sério, um problema sério. Para terminar, as crianças também podem ter dor de cabeça? Não só porque há podem. muitos miúdos que chegam a casa, que têm 5, 6 anos, ai, oh mãe, dói-me a cabeça, e os pais
atacam. Não te dói nada, é impossível, tu não tens problemas, tu não tens stress, não tens nada de dor de cabeça. O problema Como é são que os isto pais. funciona? Tu não tens problema, o teu problema somos nós, os pais que dão... Que provocam esta dor de cabeça Para começar, indiretamente. a enxaqueca é genética, é herança. As crianças muito pequenas podem ter dores de cabeça violentas e ninguém sabe por que a criança começa. Às vezes eles tomam da cabeça. O equivalente da dor de cabeça é o mal de voyage, não sei como dizem em português, Exato, mareios, enjoo de viagem no barco, no autocarro, no autobus. Isso, as crianças que sofrem de vômitos é a mesma coisa que a enxaqueca. Depois, normalmente, anos depois, vão sofrer de cefaleia. Doutor, obrigadíssimo. É sempre um prazer estar aqui consigo. Voltamos em breve a conversar de outros temas. Quanto a si, já sabe, é sempre fácil encontrar-nos na Lusac TV, na nossa página de Facebook, e fique atento aos pequenos pormenores que pode se tornar numa grande dor de cabeça. Até já. Temos hoje uma novidade para os nossos telespectadores. Contamos a partir de abril com um novo colaborador na pessoa do professor Joaquim Eusébio. Professor Joaquim Eusébio, muito obrigado por vir aos nossos estudos e vai passar a ser uma presença mais ou menos constante, pelo menos durante uma vez por mês. É verdade, pronto, foi um convite muito agradável que o Norberto Aguiar me fez de integrar esta equipa e já agradeço e sinto-me muito feliz por aqui estar. E, bom, a ideia era falar sobre temas genéricos da cultura portuguesa, da história da cultura portuguesa, daquilo que nós somos, e comecei a pensar o que é que poderia ser, bem, para já, como título. Já há um título para a emissão, é? É verdade, como as conversas são como as cerejas, eu pensei que Palavra Puxa Palavra pudesse ser o título desta rubrica mensal, que vai estar, enfim, na vossa presença, e com o nosso objetivo é, fundamentalmente, partilhar a paixão que temos pelas coisas da cultura portuguesa, de um passado que é grande e que se expressa sob as formas mais variadas, sobre a arte de construir, sobre a arte de pintar, sobre a arte de navegar, sobre o comerciar por todo o mundo, o partilhar culturas, o colonizar, que anda associado a esta última. Sei lá, é um mundo de ideias que gostávamos de ter como uma conversa, tal como estamos a ter aqui, termos também com o espectador aí em casa. É o gosto por comunicar sobre tudo aquilo que nos apaixona. E normalmente, sei lá, por exemplo, a história é daquelas coisas que muita gente diz, coisa aborrecida, porque são muitos nomes, muitas datas, isso é fastidioso. Nós pensamos que, se calhar, cada prato, a maneira como ele é confeccionado, pode fazer variar o nosso gosto. E pensamos que a fase de tentar compreender o passado, muito mais do que memorizar nomes e datas que esquecemos imediatamente, tentar compreender quem somos por aquilo que veio de trás, tentarmos dar um salto em frente, e quando damos o salto, fazemos normalmente, recuamos para depois saltar. É este recuo para podermos saltar, é este compreender o que é o passado, que no fundo nos move neste contacto mensal que pretendemos ter consigo, amigo espectador. Por conseguinte, vamos falar, sobretudo, se bem compreendi, de história, mas não só. Não só, e estamos abertos mesmo a sugestões. É evidente, em termos de história, nós pensamos pegar em aspectos muito particulares da história portuguesa, tentando-a comparar com o que se passa, por exemplo, com a história universal.
penso que é uma coisa que poderá ser interessante, mas no fundo tentamos compreender quais são as nossas raízes, quem somos, porque é que nós tentamos marcar o nosso espaço com a nossa cultura, porque no fundo é isso a nossa cultura, é a língua, são os nossos hábitos, os nossos usos, os nossos costumes, quem somos no fundo. E se calhar vamos chegar à conclusão que somos uma mistura de muita coisa, de muitas heranças que nos chegaram e que nós temos a obrigação de transmitir aos outros. É nesse processo de transmissão que eu também estou. Pois, muito bem. Falou, portanto, da história de Portugal, da sua integração até mesmo genericamente na história universal, não é? Tem uma visão mais académica ou mais crítica do passado da história de Portugal? Isto é, há aquela história que nos foi ensinada, que nós aprendemos na escola e que muitas vezes, mais tarde, nós aprendemos que não foi bem assim que se passou, porque há imensos mitos, lendas, que na verdade não se justificam. Mas por vezes nós gostamos do conforto desses mitos. Mas repare, os mitos são eles próprios um processo simbólico de qualquer coisa, quero dizer. Eles são criados e são redourados muitas vezes em determinados períodos. Sei lá, por exemplo, a atitude que o Partido Republicano, para não irmos mais longe, teve para com o Marquês de Pombal, criando um mito, naturalmente vai servir aos seus interesses. Mas depois, por exemplo, durante o Estado Novo, vai-se pegar na figura do Marquês de Pombal de outra maneira para dar uma determinada volta, porque interessava mais aí privilegiar os jesuítas, por exemplo. Às vezes os próprios mitos significam qualquer coisa, eles são importantes, mas a história, como qualquer outra ciência, é um processo em construção. É natural que quando nós estudamos a história há 30 ou há 40 anos, hoje em dia, se calhar muitas coisas são diferentes, mas mais do que os factos, é a interpretação deles que varia. E isso, naturalmente, consoante as épocas. Repare, por exemplo, que a percepção, por exemplo, que nós hoje temos, ainda há pouco utilizei o termo colonialismo, nós hoje temos colonialismo de certeza absoluta que não existia no século XV ou no século XVI, era completamente E já que diferente. falou de republicanos, convém dizer que uma boa parte dos republicanos eram a favor da colonização. Sim. Repare, porque nós estamos numa época de profundo colonialismo. Repare que é, aliás, a grande disputa dos impérios coloniais que vai justificar a Primeira Guerra Mundial em que Portugal participa. Portanto, para não perder os as princípios colónias. do século XX são profundamente aivados de um espírito, de um lado nacionalista, mas do outro lado colonialista. É evidente que tudo se vai transformar ao longo da primeira metade do século XX, e felizmente que assim é, porque o mundo não para, quer nos seus projetos, quer nas suas conquistas, quer muitas vezes nos seus crimes. E a história é tudo isso, porque é o ser humano em todos os seus Eu estou aspectos. convencido que vai ter realmente uma boa audiência, porque, sobretudo nós que estamos cá fora, parece que nos interessamos muito mais pelas nossas coisas, pelo nosso passado. Quando lá estamos, dá a impressão que, estamos dentro da água, estamos como peixes dentro da água e não nos incomodamos com o que se passa à nossa volta. E quando chegamos cá fora, há como que uma necessidade de aprendermos mais de onde nós viemos. Eu creio que sim, e repare, nós muitas vezes também damos pouco valor àquilo que temos. Eu creio que esse será um aspecto, por exemplo, poderá ser tema de uma nossa conversa. Porque se reparar, por exemplo, os americanos, nos seus filmes, nos seus romances, eles fazem uma divulgação da sua história que nós não fazemos. E não temos que nos envergonhar dela. É um pouco discutir esse passado, discutir quem nós somos, que nos propomos no Palavra Puxa Palavra, que vai ser o título da nossa emissão. Professor Joaquim Eusébio, muito obrigado por esta introdução. Tenho certeza, portanto, que os nossos telespectadores vão ficar entusiasmados com a apresentação que o professor Eusébio fez do seu novo programa e, por conseguinte, fique connosco para assistir às palestras, às conversas, Palavra Puxa Palavra, que ele nos vai apresentar a partir de abril. Por agora é tudo, volte já.
Pronto, hoje foi uma festa que já é a segunda vez que a gente fazemos esta festa, é uma agremiação de fundos, que é a noite de póquer, é uma noite assim de casino, que joga-se o jogo do póquer em Texas Hold'em, é uma agremiação de fundos. O dinheiro que vai-se apanhar aqui hoje é para ajudar a nossa escola de futebol a crescer e a voltar a repetir para o ano, mas vai ser um 7º ano consecutivo que vamos ir a Portugal para o ano. Quando é esta ida a Portugal? Já para a semana, na quarta-feira, dia 25, a malta vai-se embora com um avião já com uma escala em França. Vamos um grupo de 36 jogadores este ano, para aí 87 pessoas no total, que vamos ir a Vila Real de Santo António no Algarve para fazer o 6º Mundialito. Quer dizer que uma distância enorme entre as 200 e tal pessoas do ano passado. Sim, claro que tivemos algumas peripécias que se aconteceram com a Federação, mas a gente temos a testa dura e continuamos e insistimos. Este ano foi assim mais devagarinho, mas para o ano de certeza que vamos ultrapassar os 200 pessoas outra vez. O que é que faltou para ter mais pessoas? Temos que mudar a fórmula que a gente fazíamos. Antigamente a gente fazíamos seleções, portanto vinham jogadores de todo o Quebec, vinham jogadores de Granby, de Trois-Rivières, um pouco de todo lado. Este ano voltamos a fazer aquela programação que convidar clubes da esquerda e da direita, mas com os contactos que a gente temos somos capazes de levar mais do que 10 formações. Talvez para o ano vamos insistir com a Federação mesma para trazer as seleções regionais, para trazerem as equipas. Talvez vamos ser capazes de trazer para entre 10 e 15 equipas para o ano. Quer dizer que o nível de futebol este ano vai ser inferior? Claro, eu acho que o nível este ano vai ser um bocado inferior porque estamos em transição entre a antiga Fórmula e a próxima que vai ser para o ano. Este ano vai ser um ano um bocado para sofrer, mas mesmo assim eu acho que para evoluir o futebol é preciso de uma mudança. A terminar, quais são as classificações previstas para este ano? Para este ano, se a gente passarmos a primeira volta no grupo C ou até no grupo B, já era a missão cumprida, porque cabeça de série vai ser difícil a gente passar para o grupo A, que é o grupo das cabeças de série. Talvez uma das 3 equipas pode se classificar para o grupo B, mas eu acho que as duas ainda podem ir longe no grupo C, que é para a taça de bronze. E aqui termina o nosso programa Lusac TV. Não se esqueça da telenovela Pai à Força, à segunda, quarta e sexta-feira. Pode consultar o horário no jornal Lusopress. E nós estaremos de volta na próxima semana, no mesmo canal, às 21 horas. Até para a semana!